E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, eu queria ler um texto aqui com vocês que está em Zacarias capítulo 14. Eu indaguei a um milenista a respeito desse texto. E eu queria a resposta desse texto aqui, sabendo que, como ele é um milenista, não existe essa questão de reino literal sobre a terra. Simplesmente, quando Jesus volta, ele estabelece o seu reino e ponto final. Só que Zacarias 14, ele vai trazer um outro recorte, um outro tipo de visão com relação a o que acontece após a sua vinda. E eu tive o desprazer, o desgosto de ouvir que o texto de Zacarias 14 se refere não a Jesus, mas a um falso Deus. Isso aqui é uma ameaça de um falso Deus. Isto é um falso Deus, não é Jesus que está aqui. Olha que coisa. Então, não foi Zacarias quem profetizou isso? Não foi o profeta Zacarias que está aqui que profetizou o capítulo 14? E essa pessoa falou que, na verdade, o Jesus que nós conhecemos jamais iria fazer tal ameaça a uma nação desse porte aqui. E o único Deus sanguinário que existe é um falso Deus, é um falso Jeová, sendo que a tetagrama está aqui inserido em Zacarias capítulo 14. Agora, quando você para ler o texto, quando você lê o texto, você consegue compreender que isso nada mais é do que uma falsa narrativa para querer desqualificar a profecia. Lembrando que em 1 Pedro 1,11 vai dizer que quem estava lá nos profetas era o Espírito de Cristo. Era Deus falando pela boca do profeta. E o texto vai dizer assim, algumas palavras-chave, eu não vou ler todo, mas vai dizer assim a partir do versículo 7, ó. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Aqui está falando que esse Senhor aqui é o anticristo, né? O espírito maligno que será rei sobre toda a terra. E aí diz assim, cadê? Versículo 9, né? Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Só que aí, olha como que a profecia ela vai falando, ó. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimó, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananeel até os lagares do rei. Não é só Zacarias 14 que fala isso. Jeremias 31 também dá a mesma profecia. Será que Jeremias também ele foi usado pelo diabo para profetizar? E aí diz versículo 11, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Será que isso aqui é uma falsa profecia do anticristo? E aí vem, porque ele entende que isso aqui não é Jesus falando, ó. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, e a sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Peraí, se isso aqui é o anticristo, ele está lutando contra o seu próprio exército. Não é do desejo do anticristo acabar com Jerusalém? Se é do desejo dele acabar com Jerusalém, ele está impedindo que as nações lutem contra Jerusalém? Como é que é essa história? Não estou entendendo. Aí diz assim, versículo 13, naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles. Então, quer dizer, o anticristo ele veio com o propósito de destruir Jerusalém, de ser chamado falso Messias, de ser o rei sobre toda a terra, mas é ele mesmo aqui, no caso o Senhor, que eles dizem que é o falso Deus, é ele que está instigando a guerra entre eles mesmos? Afinal de contas, o anticristo quer invadir Jerusalém ou não quer invadir? Ele quer acabar com os judeus ou quer proteger os judeus? Porque esse texto aqui fala de proteção do povo de Israel. Então o que ele quer, afinal? Tem que decidir. Ele está se convertendo?
Ele viu que o bicho estava pegando para dele, não, agora eu vou defender Israel, agora eu não vou mais querer atacar não, porque se eu for querer atacar Israel eu vou morrer. Será que é isso que ele está falando? E aí diz, versículo 13, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém. E as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas e grande abundância. Assim também será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi essa praga. Quer dizer que o Satanás está ameaçando a enviar pragas para as nações que tentarem se levantar contra Jerusalém? Que legal! Então o anticristo agora, o diabo na figura do anticristo, se tornou o grande defensor de Israel. Que interessante, ó! É quase um arcanjo Miguel, o grande defensor de Israel, quase um arcanjo Miguel. E aí diz assim, versículo 16, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Então quer dizer, o anticristo, ele está vendo que vai perder batalha, ele está vendo que vai, né, ser vencido, aí ele vai se converter, porque agora ele vai obrigar as pessoas a irem adorar lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. É para adorar ele? Porque o texto não diz que é para adorar ele, olha só. O texto fala assim, e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, aquele Senhor que livrou Israel, né? Então vamos pensar aqui, vamos parar. O próprio Senhor do diabo, o Senhor diabo aqui, né, com um S minúsculo, que eles estão entendendo que é o diabo, ele vai promover uma guerra, e esse mesmo que promove a guerra é o que mudou de ideia, passou a defender Israel e agora emite uma ordem para que seja as nações que vieram contra Jerusalém passem a adorar a Deus e celebrar a festa judaica, que é tabernáculos. Que interessante, né? Ele fala, olha, vocês vão adorar o Senhor dos exércitos, esse Senhor que livrou vocês, né? Que impediu de Jerusalém ser destruída. Ainda fala assim, olha, acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Por quê? Porque ele desistiu de invadir Jerusalém. Ele desistiu de invadir ali a terra de Israel. Ele desiste de invadir Jerusalém, ele desiste de invadir Israel, passa a defender Israel, coloca, né, os seus inimigos um contra os outros, né? E deixa Jerusalém segura. Rapaz, esse anticristo aqui está muito bom. Esse anticristo aqui está muito bom. Ainda castiga a família dos egípcios, se não subir para ela. Ainda tem o poder de enviar chuva, hein? Ainda fala, se vocês não subirem para adorar tabernáculos, nada feito, meu irmão. Tem que subir para adorar tabernáculos. E aí diz que naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos que sacrificarem virão, e delas tomarão e nela cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Claro, não haverá mais cananeu, porque o anticristo fez o favor de tirar todos os ímpios ali e estabeleceu a santidade em Israel. Você veja que absurdo que é quando a pessoa ela não quer aceitar de forma alguma que existe um período de reino milenar sobre a terra. Aí tem que fazer essa interpretação aqui. Dizer que esse texto não se refere a Jesus, porque Jesus jamais seria um sanguinário, né? Mas aí eu falo, e existe coisa boa no anticristo, porque tudo que está fazendo aqui é uma defesa no meio de uma grande tribulação. Está ocorrendo a grande tribulação. Aí o anticristo vem, né, e salva o povo de Israel. Ele salva o povo de Israel, ali, acabando com as nações inimigas, e estabelece um trono de paz ali em Israel, e emite uma ordem para que todas as nações que se levantavam contra Israel, agora eles têm que adorar o Senhor dos exércitos em Israel. E não tem mais cananeu, não tem mais inimigo. O anticristo, então, ele desistiu da sua campanha contra Israel. Ou esse falso Deus. Olha aí, né? Existe um Deus inimigo
do povo de Deus que está contra o anticristo? Ou é o próprio anticristo que é esse Senhor? Como é que é essa história? Meus irmãos, não dá. O que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que querem definitivamente distorcer as escrituras só para não darem o braço a torcer que existe um reino milenar literal. É impressionante, cada dia que passa a gente encontra cada absurdo que eu fico surpreso, estupefato de como que a criatividade para distorcer os textos ela aumenta cada vez mais. É isso aí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.